E no Vozes Marcantes de hoje, aqui pela Rádio Nova Visão, a gente vai conversar com mais uma voz marcante que tem uma trajetória no rádio incrível, né? E essa figura aqui já passou por várias emissoras aqui em Salvador, pela Itapuã, pela 104. Olha, se eu for contar aqui o histórico, acho que eu vou levar mais do que 1 minuto. É mais ou menos assim a vinheta, ó. Para Luiz Henrique. Luiz Henrique, seja bem-vindo, meu querido. Rádio Nova Visão. Oi, Leilane. Boa noite, tudo bem? Saudade dessa vinheta. Você falou direitinho mesmo, assim, eu trabalhei na Manchete, mas foi um período muito curto, foi logo quando eu cheguei aqui em Salvador, né? E fui da Rádio Cidade, fui da Itapuã. Isso. Trabalhei também na Piatã, trabalhei na Nova Salvador, na Tudo FM, na Massa FM. Na 104, né? Eu acho que a única emissora aqui em Salvador, assim, como a gente chama das grandes, que eu não trabalhei foi a Bahia FM. Então, sim, no geral, as demais eu trabalhei sim. Tive o privilégio de trabalhar com várias dessas emissoras aí. E você trabalhou na Tudo, né? Inclusive... Fui coordenador da maioria das emissoras que trabalhei. Enfim, vamos lá. Inclusive você trabalhou na Tudo, né? Era tanto que seu jargão no cantar de sua vinheta era exatamente assim: cadê você, Bela? Para Luiz Henrique. Verdade. Essa vinheta é uma delícia, foi feita por Ademar. Sim. Querido amigo Ademar, que tem um estúdio, que é Ademar da banda Furtacor. Eu lembro que quando eu estava na Rádio Cidade, nós não trabalhávamos, a cidade não tinha esse processo de vinhetas, né? Sim. Quando eu fui para Itapuã, aí eu fui fazer a minha vinheta, aproveitei e fiz a vinheta de outros também, fiz a vinheta de Leleco, fiz a vinheta de Walter Júnior. Leleco! Leleco! Legal, viu? Leleco aproveitei e fiz uma série de outras vinhetas também, né? E essas vinhetas ficaram muito marcadas, né? Muito na nossa programação. Foi muito bacana, foi muito legal. Luiz Henrique, a minha primeira pergunta é: como foi que você começou a sua carreira no rádio? Como foi que você pensou assim, um dia eu quero ser um comunicador? Conte um pouquinho pra gente. Ficou baixa seu áudio. Tô dizendo. Tá chegando uma ligação aqui. Pronto. E aí, pronto. Deve ter sido isso também, tá? Pronto. Eu tô dizendo. Exatamente, por conta da zoada. Bom, a minha pergunta é essa: como foi que você começou a tua carreira no rádio? E você pensou assim: um dia eu quero ser um comunicador. Conte um pouquinho pra gente. Primeiro que na minha cabeça nunca tinha passado essa ideia de que eu fosse trabalhar ou fazer rádio, alguma coisa dessa natureza. Isso não era algo que eu nem sequer imaginava, né? Somente depois, com o tempo, é que você percebe, né, as circunstâncias, as coisas que acontecem na vida e que de alguma forma te direcionam, né? Mas quando eu conheci o veículo rádio, né, mais próximo já, pra você ter uma ideia, eu trabalhava eu sou de Ilhéus, tá? Sou de Ilhéus. E eu trabalhava numa mercearia, que é o que a gente chama de vendinha, quitanda, mercadinho, sei lá. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro nosso querido Del Filho, que deve estar lá em Ilhéus aí. Nosso grande Del Filho. Del Filho é um queridíssimo amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Meu conterrâneo. Aí o que acontece? Lá em Ilhéus, eu trabalhava nessa vendinha aí, a gente mora numa cidade pequena, no interior, e você trabalha desde muito cedo. Sim. Quando você não tem uma família que tenha condição financeira. Então eu trabalho desde os 10, 11, 12 anos de idade, já vendi leite, já vendi quibe, já vendi pastel, já vendi banana real na rua. Tá? Então, com 12 anos, eu tava tomando conta, eu trabalhava numa venda. E essa venda ficava numa parte da favela que era muito próximo de um condomínio, assim,
que era mais legal, arrumadinho e tal. E tinha um locutor chamado Walter Machado, que morava nesse condomínio. E ele sempre passava lá para tomar uma cervejinha, né? Quando ele voltava do trabalho, ele passava a tomar uma cervejinha. E todas as vezes que ele passava lá, também ele ia de manhã cedo comprar pão, né? Todas as vezes que ele chegava, eu estava ouvindo rádio. Tava sempre ouvindo rádio. Sim. Aí ele nessa de fazer contato todos os dias, tal, ele fazia um programa à noite. Aí um dia ele comentou, disse, rapaz, você não quer ir lá visitar? Visitar lá a rádio e tal. A gente terminou fazendo amizade. E ele me levou para visitar a rádio dele lá, que era a Rádio Santa Cruz, lá em Ilhéus. Sim. E eu fui à noite lá conhecer. Aí fui uma vez, fui duas, três. Por coincidência, logo depois surgiu uma oportunidade, tinha um programa na cidade, que é do Milton Menezes, que era o programa mais famoso, mais conhecido, bombado da cidade, que era um programa policial, né? Sim. Então, e estava aberto uma inscrição para quem quisesse. No interior é comum, é possível, né? Fazer teste para ser repórter e tal. E foi daí que eu comecei a me envolver com o rádio, né? Quando o Walter me falou, Luiz, vai lá, rapaz, para ver e tal. E eu terminei me empolgando e fui. Realmente tive a oportunidade de conhecer um cara chamado Jonildo Glória, que é um repórter fantástico e que me ajudou muito, né? E eu comecei a minha vida como repórter, né? Como repórter de programa, né? Passei por um processo de triagem, foram 3 ou 4 locutores escolhidos, no final eu terminei ficando. Vale ressaltar, porque eu vou te contar aqui uma coisa que acho que eu nunca comentei com ninguém, mas você merece ter essa exclusividade. Fique à vontade. Olha, a minha primeira matéria que eu fiz em Ilhéus, a minha primeira matéria que eu fui fazer em Ilhéus como repórter, fui preso. Foi mesmo? Sério? Nossa! O programa acontecia ao meio-dia com o Milton Menezes. Sim. E eu estava muito novo chegando. Lá em Ilhéus estava tendo alguns problemas de roubo e tal, enfim. E aí, sabe, cidade pequena tem muita influência política. Eu tinha mudado o delegado, mudado algumas pessoas. Sim. E eu ainda não conhecia a equipe nova que estava na delegacia. Sim. E aí o engenheiro pediu, faz uma matéria lá na Avenida Soares Lopes, que é a principal lá, né? Faz uma matéria sobre essa questão de roubo e tal. Beleza, sei lá, eu com um gravadorzinho, na época não tinha crachá, não tinha camisa, não tinha nada disso, né? Era gravador de fita ou era gravador de rolo, assim? Era aqueles gravadores de fita? Não, era aquele gravador pequenininho, assim, gravador de mão, assim, esse gravadorzinho pequenininho, que até hoje ainda tem, né? Fita cassete, né? A gente encontrar, meu Deus, o telefone não para, né? Mas vamos lá, o sabe que eu tô em casa aí já viu. Mas mas é isso aí. Vamos lá. Aí, resultado, eu fui para... fui fazer essa matéria. E quando eu cheguei na Avenida Soares Lopes, né, que é a avenida principal lá de Ilhéus, para fazer essa matéria sobre essa questão de que estava tendo muitos roubos ali naquela região, que era a área nobre, né? A área mais cara de Ilhéus, onde todo mundo bacana morava lá. Resultado, eu vi 2 caras que eu conhecia que eram ladrões, que era Paulo Negro e Siriaco. E Paulo Negro, por exemplo, morou na mesma rua, ele era contemporâneo dos meus irmãos, então estudou com meus irmãos, jogava bola lá na mesma rua que a gente, não conhecia, mas sabia o que ele era, mas e daí? A gente era amigo, todo mundo do interior, não tem esse negócio. E também o outro também eu conhecia, porque meu pai, embora ele não morasse com minha mãe, né, ele tinha um ponto de caldo de cana e tal, e na Avenida Itabuna, e eu ajudava ele lá, ficava sempre lá e tal, e aí eu conhecia também o Siriaco. O que eu fiz? Fui lá entrevistar os caras, né, falei, rapaz, olha quem tá ali, ó, vou fazer uma matéria sobre os roubos que estão tendo aqui na Avenida Soares. Tem cara com 2 ladrões aqui que eu conheço, vou lá falar com eles. Aí fui, sentei assim no banquinho, um de um lado, um do outro, e eu fui no meio. A polícia tava de campana, rapaz, tentando pegar os caras. Aí os caras policiais chegaram, esteja preso, todo mundo. Eita! Aí você não tem crachá da rádio, você não tinha nada, né? Tava recém-chegado. Aí eu disse, rapaz, não sou bandido não. Aí os caras, não, rapaz, ele aí tá fazendo matéria da rádio. Cadê a carteira da rádio? Não tem. Ei, rapaz! Lá fomos nós para essa delegacia, né? Mas não fiquei, né? Eles levaram os caras lá pra dentro e eu fiquei na sala do delegado esperando o delegado chegar. Quando o delegado chegou,
disse, rapaz, eu trabalho com o Milton Menezes e tal. Aí naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Eu tive que ficar lá até umas 11 horas conversando com o delegado, até alguém informar Milton Menezes, Milton Menezes chegar lá, fez um escândalo tão grande na rádio, fez uma confusão tão grande que o delegado tinha acabado de chegar, perdeu o emprego. Saiu de lá. Jesus! Tiraram de lá. Com menos de um mês ele perdeu o emprego. Mas acontece, né? Então aí foi daí que eu fui, trabalhei na cidade, e por coincidência, um período depois, um ano e pouco, surgiu a primeira rádio FM em Ilhéus, que é a FM Cidade Ilhéus. E eu fui chamado para essa rádio, trabalhei, acho que salvo engano, 2 anos, um ano e pouco talvez. E logo depois eu fui chamado para vir através de Gilmar Rocha, que tinha trabalhado comigo em Ilhéus, para vir trabalhar na Manchete. Quando eu cheguei na Manchete, tinha Josenel, Emar Rocha, tinha o Wellington Tichal, tinha Ronaldo Silva, Osni Lima. E ele me chamou, né? Josenel estava precisando de alguém para fazer folga, e aí Gilmar, que tinha trabalhado comigo lá em Ilhéus, falou, Luz, vem pra cá, rapaz, e aí ele me convidou e eu fui pra lá. Então, assim, a partir daí eu entrei no rádio, né? Comecei efetivamente no rádio. Saí do rádio jornalismo para ir para a questão do rádio musical, quando a FM Cidade Ilhéus abriu, né? A primeira emissora foi lá, foi a primeira emissora de rádio FM que eu trabalhei, né? Mas assim, eu já havia trabalhado, meu segundo emprego foi numa loja de discos, pra você ter uma ideia, né? E eu não sabia que um dia dali foi quando eu passei a ter um contato maior com música, a partir do momento que eu trabalhei nessa loja de discos. Claro que eu não vendia disco, eu varria a loja, cuidava, mas estava tocando música, tocava disco, era eu que limpava, arrumava, então conhecia tudo ali, né? Então tinha uma relação muito afetiva com essa coisa da música, né? Enfim, vim pra cá e depois eu fui chamado pela Rádio Cidade. Trabalhei somente 2 meses na Rede Manchete, que ainda era do Grupo Manchete, né? E fui chamado para ir pra Rádio Cidade, e que era um sonho, assim, de todo e qualquer profissional no Brasil, era trabalhar na Rádio Cidade, né? Então, foi muito bacana. Paulo Gomes me convidou para ir para lá. Grande Paulo Gomes. Sim, Paulo Gomes. Então a Rádio Cidade tinha Antônio Carlos, Marquinhos Pirulito, Beto Brasil, Paulo Gomes, Reinaldo Lobson de Souza, Negão, grande sucesso do rádio, né? Walter Costa, enfim. Eu fui justamente num período em que a tarde tinha sido inaugurada e tinha levado Walter Costa para a tarde, Carlos Alberto também tinha ido para lá, Silvio Pimentel, salvo engano, também estava indo para a tarde, e aí surgiu uma vaga lá, alguma coisa assim. Foi quando me chamaram para a Rádio Cidade. Pronto, na Rádio Cidade já foi, nunca mais eu saí do rádio, né? Trabalhei, fiz 6 anos, fui coordenador, fui programador de lá, programador. Trabalhei na área promocional também, fizemos um grande trabalho até ser chamado para Itapuã, na época que Josenel, que por coincidência Josenel me chamou para ir para Manchete, depois Josenel foi, salvo engano, para Itapuã. Acho que foi isso mesmo. Itapuã, ele foi para Piatã. Né? Na Itapuã era Josenel, Anselmo, Jefinho, Manolo, era uma turma assim, né? Tinha Ricardo Henrique também, então era uma turma bem conhecida. E quando o Josenel foi para a Rádio Itapuã, não, foi para Piatã, salvo engano, para Piatã, e aí foi que a Itapuã tinha perdido o primeiro lugar, né? Aí seu Pedro me chamou para ir para Itapuã. Na Itapuã eu também fiquei 6 anos inicialmente, né? Foram os últimos 6 anos em que a rádio foi em primeiro lugar, né? Porque quando eu fui para lá, a rádio tinha perdido o primeiro lugar e Pedrujo não aceitava, sob hipótese alguma, né, que a rádio perdesse o primeiro lugar. Mal acostumado a ser primeiro lugar. E aí ele me convidou e eu terminei aceitando a proposta e fui para a Rádio Cidade, ou para a Rádio Itapuã, e a gente conseguiu reconquistar aí, colocar a Itapuã de novo em primeiro lugar. E os últimos 5 anos que eu
fiquei na rádio, foram os últimos 5 anos que a Itapuã foi primeiro lugar na sua história, né? Foi comigo aí, ali naquele período do axé e tal, enfim. É verdade. E aí foi um período muito grande, muito bacana, porque a Itapuã era quem definia o que era e o que não era sucesso na Bahia, né? É verdade. Você ouvia o sinalzinho da Itapuã, que é uma rádio Sinal maravilhosa, bonito, fantástica, viu? um sinal maravilhoso. E sem contar, né, Luiz Henrique, e sem contar, eu me lembro muito bem que quando você entrou para a história da Rádio Itapuã, eu me lembro que o prefixo da Rádio Itapuã era ao vivo. Você falava ao vivo, entrava aquela trilha aí você falava ZYC 295 975 digital Itapuã FM e tal. Aí eu estruturei, tem muitos programas da Itapuã, fui eu, né? Saudade no Tempo Certo. Eu criei muitos programas, a maioria dos programas da Itapuã eu criei. Foi na minha gestão e muitos continuam até hoje lá. Tem um programa agora meio tem dia, assim, Saudade no Tempo Certo, sucessos da Itapuã. Saudade no Tempo Certo, que inclusive foi muito bem apresentado pela Adriana Quadros, né? São sucessos, enfim, tinha uns programas lá que eu criei, eu fiz as vinhetas, aí permaneceram na rádio por muito tempo. É verdade. Por muito tempo. Não sei nem se agora estão utilizando ainda, mas a maioria dos programas permaneceram na rádio durante muito tempo. Clima de festa tá lá até hoje. Agora só que com vinhetas mais atuais. Mas eu confesso a você que eu gosto mais daquela antiga. Hey, Itapuã tem. Verdade. A Itapuã pegou aquele. Graças a Deus, fomos muito felizes porque a gente pegou aquele momento do boom do Axé Music, né? Isso, exatamente. Então, o Axé cresceu muito e a Itapuã se sustentou a partir daí, né? Em primeiro lugar, porque era uma rádio que tocava basicamente música baiana, né? A rádio que abraçou assim, de forma efetiva, desde a época de Cristóvão, a música baiana, e a gente deu continuidade a esse trabalho e fizemos muitos sucessos, né? Muitos artistas da Bahia aconteceram em função da Rádio Itapuã, que tem uma importância assim, muito grande, né? Dessa coisa do carnaval, dos blocos, né? Dessa formação do que foi o Axé Music durante todo o seu período, né? Desde a sua primeira essência lá, desde quando Cristóvão Rodrigues começou a trabalhar ali o chiclete, gravar com Wesley Rangel na WR e tal. Desde aquele momento até o grande boom que já foi no meu período, né? Porque o Axé ele passou por Cristóvão, que foi quem começou o projeto. Em seguida ele teve Manolo Pousada, que deu continuidade durante um tempo na rádio, depois ele criou a empresa, né, perto da Selva. Aí teve Josenel. Isso. Josenel. Teve Anselmo. Também lá, né? Aí depois de mim veio quem já, meu Deus, acho que foi Leleco, Cláudio Luiz. Cláudio Luiz também. Mas eu peguei o momento mais efervescido do Axé Music, né? Quando ele estava saindo do processo embrionário para começar a ocupar o seu espaço no mercado, né? Então a gente, por ser uma rádio em primeiro lugar, e tinha uma relação muito forte com várias emissoras do Brasil inteiro, que a gente conhecia muita gente, porque as gravadoras nos levavam para conhecer, então a gente conseguiu distribuir muita música baiana para fora. Rapaz, essa música aqui é legal, toca aí, faz essa movimentação toda, né? Isso. E a gente ajudou muito nesse processo. O rádio, a Itapuã, ela ajudou e muito mesmo, ajudou muito na divulgação, porque a gente não só tocava aqui, a gente tocava em outros lugares também. Então a gente tinha muitos coordenadores de rádio que a gente conhecia e a gente mandava para todos eles: cara, faz esse movimento aí que essa música é muito legal, isso aqui tá bombando, tá bem na Bahia. E os caras faziam mesmo, né? E era bem legal. Então a gente contribuiu assim, de forma muito incisiva na realização do sucesso do projeto Axé Music. Foi muito bom. E a parte boa que eu mais gosto... Da
da Itapuã eu fiquei esses primeiros 5 anos, depois da Itapuã eu fui, salvo engano, eu fiquei um período fora, porque eu passei a trabalhar com outras coisas, eu trouxe pra cá, eu sempre trabalhei com algo a mais, né? Eu nunca fui só de ficar no rádio. Paralelo ao rádio, eu sempre fiz outras coisas. Entendi. Então, como eu já trabalhava com publicidade também durante um tempo, então eu fiquei fazendo publicidade. Eu tinha uma empresa também, prestei muito serviço para as empresas, para os blocos, no carnaval, de manutenção, de apoio. Fui eu quem trouxe os primeiros sanitários químicos para a Bahia, que não existia, eu importei esse material, com a ajuda na época de Misael, de Netinho, que é empresário de Netinho, que importou para mim, trouxe junto com a BMW dele e a de Netinho, veio no mesmo container meus sanitários químicos, todo desmontado. Eles trouxeram a gente, eu importei dos Estados Unidos, foi a primeira empresa a colocar sanitário químico. Nós não tínhamos aqui, as pessoas faziam xixi na rua mesmo, durante o show, atrás do palco. Era esse o formato. Eu fiquei ali cerca de 2, 3, quase 4 anos fora do rádio, até que eu voltei. André me chamou para ir para 104, eu fui para 104, fiquei mais 5 ou 6 anos na 104. Na 104 eu fui locutor, fui programador, fui coordenador da 104 também, né? Olha só. E foi um período muito bacana. Quando eu saí da 104, eu voltei para trabalhar, voltei para fazer coisas com agência, né? Fui envolvido com comércio, enfim, fui fazer outras coisas, né? E da 104 eu fui um período para a Salvador FM. Isso mesmo. Salvador FM foi um período a Tudo curto, FM. depois fui para Piatã. Eu acho que faltou algum aí, não. Acho que fui para Piatã. A Tudo FM, recentemente. Voltei um tempinho para Itapuã, fiquei mais 2 anos na Itapuã, agora me lembrei. 2 anos na Itapuã, para depois é que eu fui para Piatã. Para Piatã. Isso, da Piatã fiquei 3 anos, salvo engano, 2, 3 anos, enfim. Da Piatã eu fui para Tudo FM. Isso. Aí fiquei mais 2 anos na Tudo, eu acho. 3 anos, não sei. Deve ter faltado alguma nesse meio. A Tudo começou em 2007 e você chegou, eu acho que você chegou depois, se eu não me engano. Você chegou pouco depois. A Tudo FM? Não lembro, não lembro. Mas a Tudo FM ela é de 2015, 12, 2007, acho que sim. 2007, 2010, não sei. Não lembro. Eu fui 5 anos, 3 anos na Tudo, salvo engano. Então eles já tinham mais 2 ou 3 anos de história ali. Deve ter sido isso, 2009. Eu me lembro 2010. que quando você saiu da Tudo, quando a Tudo foi arrendada, acho que você, não sei se você saiu nesse dia ou você saiu antes. Mas eu me lembro que... Não, eu trabalhei na Tudo no período em que eu fiquei com a Tudo até o último momento, antes deles irem arrendar o prefixo para Rádio Sociedade. Lembro, sei. Até lá, exatamente. Depois eu ainda trabalhei mais 6 meses na Tudo, num outro projeto que era 100.1. Lembro. Se não me engano. Lembro. Isso, do André Espínola e Almir, que me chamaram para fazer parte. Mas eu trabalhei na Tudo no período que a Tudo era do grupo da Bahia Notícias. Que era Ricardo Luzbel e... Daniela Prata, acho que 2 ou 3 que eram sócios. Não sei se Daniela Prata estava. Eu me lembro que Daniela Prata também estava na Tudo. Daniela Prata lá na Tudo. Eu, Beto Fernandes. Lembro. Era eu, Beto Fernandes. Quem mais, meu Deus? Eu, Beto Fernandes e. Beto Rodrigues. Beto Rodrigues também. Beto Rodrigues. Risa Cordeiro também. Risa Cordeiro também trabalhou com a gente. Risa Cordeiro, verdade. Jorge Mendes. Olha, eu não lembro de Jorge Mendes ter trabalhado. Eu só lembro. A lembrança que eu tenho de Jorge Mendes ter trabalhado comigo foi na 104. Sim, eu também lembro. Porém, na Tudo eu não lembro. Desculpa, mas eu realmente não estou lembrado. Não trabalhei, não lembro. Eu trabalhei com o Alton Carlos, né? Na época da Itapuã, trabalhei com Urias Negão. Urias, a gente trabalhou juntos. Foi o nosso entrevistado no nosso quadro desse nosso projeto.
Ele até hoje tá na Bahia. Bahia FM. Meu amigo Maurício Rabibi. Ele mesmo. Trabalhou com o Naldão Animal também. Naldão, grande Naldão Animal. Já trabalhou na Rádio Itaparica, na Nova Salvador. Antes o nome era Tropical Sat, depois passou a ser a Nova Salvador. E depois... Exatamente. Eu trabalhei com o Naldão também. Naldão, um cara querido, um excepcional locutor, um ótimo operador. E agora é um resumão, assim, mas assim, hoje eu já estava há 6 anos fora do ar, né? Sim. E estava com saudade de fazer rádio, até que surgiu aí essa possibilidade na massa e me permitiu conciliar, né? Meu trabalho, né? Eu, como eu te falei, né? Eu sou advogado, trabalho na prefeitura. Sim. E consegui conciliar aí, tô lá. A gente tem um pouco mais de 2 meses que a massa tá chegando para ocupar o seu espaço aqui no mercado. Que legal. Tô feliz, matando saudade mesmo. Matando saudade de fazer rádio, isso que é bom, né? Depois de muitos anos, depois de 6 anos fora do rádio, não há nada melhor do que matar essa saudade, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Você encontra os amigos, vê a turma, né? É muito legal, muito legal. Muito bom. Recebi, assim, um monte de mensagem de que bom, que vontade, que saudade que você tava faltando você, Lula. E eu dos te amigos ouvi, do rádio, dos ouvintes, no modo geral, então isso foi muito positivo. Eu tava te ouvindo também, eu fiquei, olha só, rapaz, Luiz Henrique, quanto tempo! Verdade. Luiz Henrique, no começo da nossa entrevista a gente estava falando sobre vinhetas. Sabe qual é a parte boa que eu mais gosto? É aquela trilhazinha de troca de horário que eu acho uma delícia. Meu Deus do céu. Outro que já me marcou bastante. Eram as vinhetas de passagem, né? Isso. Vinheta de passagem. Que a gente utilizava, que era muito forte, né? Então, a Itapuã, na época que eu estava coordenando a Itapuã, foi o período mais forte da rádio, sabe? Era a rádio que definia tudo que acontecia na Bahia, né? Então, todo mundo tem uma lembrança, assim, gostosa, saudável de algum momento, de alguma coisa, de uma vinheta, de uma música. Nossa. Tinha uma trilha de manhã também que a gente gravou, era... Não, meu Deus, esqueci. Tem uma vinheta, Luiz. Um gosto de maçã. Eu sempre estou no seu coração. Na primavera, outono, inverno e verão. Uma notícia, tocando canção. Penetre nos lugares, levando só amor. Sou a 97.5. Só tem gosto de maçã, só FM Itapuã. Itapuã, isso. Essa trilha, na verdade, essa música, ela já existia, né? Mas ela estava perdida lá na rádio, pouco aproveitada, assim, e tal. Aí eu falei, cara, eu acho isso aí muito bacana. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou gravar esse negócio aqui, vou explorar. E aí foi muito legal, porque assim, era algo que as pessoas conheciam, assim, mas conheciam. Aí eu falei, você tem que virar uma marca da rádio. Então, de manhã, no programa, na abertura do programa, era essa a canção que a gente tocava, né? Muito bom. Virou um marco, né? Na história da Itapuã. Além do prefixo ao vivo, né? Que vocês falavam muito, que eu achava uma delícia, aquela trilha. Daí você fala. Eu gostava daquele também, que era ZYC 295 Itapuã FM 97,5. Série espetacular. É massa, viu? Muito massa. Verdade. Estava no verão espetacular. Verão espetacular. Então tinha vinhetas muito lindas, muito legais, muito bacanas, né? Era muito bacana. As nossas vinhetas eram muito boas. Que eram vinhetas que foram inspiradas nas vinhetas da Rádio Cidade. Isso. Que tinha aí o melhor núcleo de vinhetas do Brasil, de todas as emissoras, é o da Rádio Cidade. É verdade. E depois vinha a Manchete. A Manchete também, as vinhetas da Manchete, todas gravadas pelo Roupa Nova. Tinham vinhetas maravilhosas, mas as vinhetas da Rádio Cidade eram vinhetas assim especiais, né? Maravilhosas mesmo.
E aí a Itapuã se viu na obrigação de fazer vinhetas bacanas, e ela fez as vinhetas dela em São Paulo, inclusive, no mesmo estúdio que fazia algumas coisas da Rádio Cidade. O Roupa Nova fez muita coisa para Itapuã também, porque assim, a chegada da Manchete, a chegada da Rádio Cidade, que eram duas rádios de rede, que tinha essas vinhetas muito lindas, tal, eles, na época, Pedrucho falou, não, eu tenho que fazer bacana também, um negócio assim, muito bacana, e ele mandou fazer fora de Salvador e tal. Por isso que tem tantas vinhetas tão boas na rádio, tão boas, que foram vinhetas de uma época, né, feitas com o objetivo de serem parecidas com as vinhetas da Rádio Cidade, e parecidas com as vinhetas da Rádio Manchete, e para serem as melhores vinhetas da Bahia. Pronto, essa é a ideia. Precisamos ter as melhores vinhetas da Bahia de uma rádio baiana, tá? Porque todos nós sabíamos que as vinhetas da Rádio Cidade eram imbatíveis, né? Ninguém tinha uma vinheta melhor do que a Rádio Cidade. E em segundo lugar era da Manchete. Tinha outro prefixo da Itapuã que eu achava interessante, o finalzinho, que é ZYC 295 Itapuã FM 97,5. Aquele efeito robô, meu Deus do céu, é incrível. É verdade. Tinha muita vinheta, muita coisa linda, né? Eu nem sei se essas vinhetas ainda existem, se estão lá. Eu vou até falar com meu amigo Jailton Miranda. Jajai, queridíssimo, meu parceiro, me ajudou muito na rádio, porque ele ficava de gravação, então ele viajava nas loucuras, quando ele dizia assim, vamos fazer tal coisa, podia ter certeza absoluta que ele topava fazer, e ele dava um jeito, fazia um esforço imenso com o objetivo de que a gente conseguisse realizar as minhas loucuras, que no final dava tudo certo. Então, o Jailton Miranda é um parceiro maravilhoso e um cara fantástico, que me ajudou muito, e topava tudo. Já era show. É show. É show. É show. É uma maravilha, é uma maravilha. Luiz Henrique, qual foi a música que te marcou, que tocava na rádio naquela época, que você deve ter pensado assim, poxa, essa daí me marcou? Caramba! Olha, é assim, ó. Se eu for falar de uma música específica, é muito difícil. Mas eu tenho uma música que ela tem uma representatividade muito grande para mim, porque ela aconteceu numa circunstância assim, atípica, que é uma música do Cheiro de Amor chamada Lero Lero. Não venha me dizer com o que aconteceu entre sucesso da história do Cheiro de Amor. E era uma música que eu consegui essa música de uma forma que ela não era, quando eu conheci a música, para você ter uma ideia, ela não era uma música ainda. Ela era uma ideia, tinha só um beat, e eles ainda estavam imaginando o que poderiam fazer com a música. E eu consegui essa música numa situação que eu nunca disse para ninguém, em São Paulo, não foi nem aqui. E eu levei pro estúdio, pedi a Jajai, a gente precisa terminar, a gente vai fazer essa música. Esse negócio aqui é muito bom, rapaz. Isso aqui é a voz guia de Márcia Freire, aqui é só uma base de uma ideia que os caras estão querendo fazer a música. E o que você quer fazer? Vamos terminar a música, mas a gente não é a banda, não importa, vamos fazer. Não importa, Jajai, a gente precisa fazer essa música, cara. E a gente, você acredita que a gente mexeu na música, puxou, já botou uns efeitos, não sei o quê. A música só tinha a base, e a gente lançou essa música assim. Naquela época tinha aquela história da exclusividade, né? Primeira mão, tal. Isso mesmo. E eu peguei essa música, assim, toquei essa música, toquei 10 vezes no dia, assim, 3 dias depois, e essa música pipocou, foi uma confusão, envolveu o dono da rádio, a gravadora, a televisão, foi uma confusão. Meu Deus do céu. Era a música que o Cheiro de Amor pretendia gravar, era a música que o Cheiro de Amor desejava fazer carreira, era a música que o Cheiro de Amor tinha planejado fazer programa de televisão, mas era daqui a 6 meses. Eu simplesmente antecipei tudo, em 2 meses tiveram que... Acaba tudo, a música de trabalho não ia
ia ser essa música, era uma outra música. Eu alterei completamente o projeto de uma gravadora, um planejamento sobre todas as coisas, e ainda assim eu disse, vou tocar, e acabou, e não quero saber, sabe? Teve um colega, deu queixa inclusive na delegacia, disse que eu estava desviando um objetivo, enfim. Mas o pessoal do cheiro sempre foi meus amigos, independente, né? Foi a única vez que eu briguei com o Som, com o Totó, que hoje é falecido, porque ele, não, pelo amor de Deus, não faço não, rapaz, não interessa não, eu vou tocar música e acabou, velho. A gente fazia isso, fazia mesmo, né? Então essa música tem um marco muito grande, assim, na minha vida profissional no rádio, porque foi uma música que eu briguei por ela, né? Essa música não existia e a gente fez ela acontecer do jeito que a gente imaginou, e o Cheiro terminou gravando, teve que gravar realmente, né? E gravou muito em cima do que a gente fez, porque eles tinham uma outra ideia da música, como a gente alterou muito, a música fez sucesso do jeito que estava, aí eles tiveram que gravar do jeito que a gente desenhou. E já tive meu cúmplice. Jair Miranda foi meu cúmplice na época. Então, que presa eu e ele. Nossa. Luiz, você me contou um fato curioso sobre a reportagem da polícia e tal. Aí me veio uma pergunta em minha mente pelo seguinte: quem trabalha em rádio, a gente sempre paga uns micos, né? A gente comete erros, né? E eu queria saber se você tem algum fato curioso sobre algum mico que você pagou em meio a essa sua trajetória, não? Meu Deus, olha, falhas a gente tem, né? Quem não tem, né? Todo mundo comete. Quem não erra, gente? Quem é que não erra em estúdio de gravação, no ar, né? Enfim. Tem. Gravação é uma coisa que todo mundo erra em algum momento quando você está fazendo, né? Mas, assim, meu Deus, o que eu lembro, assim, de alguma situação que tenha sido... alguma coisa que você... Alguma palavrinha que você errou, que a gente sempre tem alguma coisa que é pra... enfim. Eu acho que teve uma situação com o... Né, tem uma pessoa, o nome dele é Mestre Boagente. Ele é lá do Vale das Pedrinhas, não sei nem se ainda é vivo. Era um grande professor de capoeira e tal, enfim, uma pessoa muito conhecida, muitíssimo conhecida. E ele retransmitia lá o som da rádio e tal, não sei o que lá. E numa dessas situações, não me lembro em que circunstância, eu fui mandar um alô, e aí fez aquele floreado todo, um cara assim, assado, meu amigo Mestre Boa Morte. E era Mestre Boa Gente. Que mico! Fui traído. E aí ele aumentou o som todo lá. Vou mandar aí agora, alô, pode aí aquela caixinha de som na comunidade lá, né? Lá na das Pedrinhas. E eu fiz uma zoada retada. Daqui a pouco é Mestre Boa Gente. Quem disse? Falei Mestre Boa Morte. É assim, rapaz, tem coisas que a gente erra e não percebe. Quando vai ver... Tem uma colega, eu não vou falar o nome dela até, né? Vou me... que a gente... teve uma artista, Daniela Mercury, e eu fui para um almoço com o Plínio e tal, e aí a gente tava falando sobre fazer alguma coisa com Daniela e tal, enfim. Daniela tava muito bem na época, aí disse, faz o seguinte, marquei alguma coisa com ela, almoço e tal, enfim, essas promoções de rádio e tal, e consegui uma série de DVDs na época, que logo saindo o DVD todo mundo queria e tal. DVD não, acho que CD mesmo. Aí eu liguei pra ela, falou, vou te mandar aí eu tô levando aqui uns CDs de Daniela e pra gente sortear, tá? E vai fazendo aí, faz uma zoada aí, faz um barulho e tal, né? Beleza, aí a gente tá no carro e aí eu tô vendo ela falando, olha, daqui a pouco eu vou sortear aqui um CD da cantora que fez uma homenagem à Ladeira. Aí eu olhava pra Daniela, assim, Daniela me olhava e seguia o caminho, aí da Ladeira.
né? Que ladeira é essa que eu não consigo saber? Aí tá aí a pessoa, né, anunciando. Daqui a pouco, diga quem é a cantora que fez uma música na ladeira. Você vai ganhar um CD. Senhor, que ladeira! O que é isso, gente? Enfim. Vamos lá, deve ser uma pegadinha e tal. Quando eu cheguei, tava chegando na rádio. Sim. Chegando na rádio. Aí eu vi ela, bem, agora tá na hora de sortear, não sei o quê. A cantora que fez a música em homenagem à ladeira, essa aqui, a música é essa. Qual era a música? Você lembra? O que é que você imagina? Rapaz. Não sabe? Não sei. Quem é que sobe a ladeira? Do Curuzuá, é. O Ilê, gente, pelo amor de Deus. Eu no carro, quando eu fui chegando no estacionamento, eu não acredito. A cantora que fez homenagem a uma música, fez homenagem à ladeira. Gente, a ladeira. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? Ai, meu Deus. O mais belo dos belos e por aí vai. É assim mesmo. Rapaz, que mico. Mas tem muita coisa que acontece assim, né? Mas foi bom. Deu tudo certo, graças a Deus. É verdade. Luiz Henrique, como era o relacionamento entre você e os seus ouvintes? Eu sempre tive uma relação muito boa, muito bacana, muito carinhosa, porque tinha um estilo, né? De locução, de agregar, né? De botar no colo, né? Essa ideia de botar no colo, de ser carinhoso com o ouvinte, né? Sempre, de forma muito respeitosa e carinhosa. Claro. E eu, embora durante um bom período da minha vida tive um grande sucesso na minha carreira e tinha minha ocupação como locutor, como coordenador da rádio, tinha um monte de coisa para fazer. Eu nunca deixei de atender as pessoas, sabe? Sim. Eu sempre tive cuidado de atender absolutamente todas as pessoas que me procurassem. Nunca me tive objeção em tirar uma foto, em ir lá, em falar, conversar. Então eu acho que isso foi muito forte na minha relação com os ouvintes. Talvez por isso eu tenho até hoje pessoas com uma lembrança e um carinho enorme por mim, porque eu sempre tratei com muito carinho, muito respeito, né? Então sempre foi maravilhoso. Os ouvintes eram assim minha fonte de inspiração, sempre foi. Com certeza, até porque, e olha, você está falando, Luiz Henrique, para uma classe de deficientes visuais que acompanham o rádio há muito tempo, e a galera aqui acompanham, viu? Que bom. Olha que legal. Eu trabalhei com Otton Carlos, né? Otton Carlos tinha essa deficiência visual e é um dos grandes locutores, uma das vozes mais lindas da Bahia. Acho que a mais linda da Bahia é de Otton. Muito padronizada, Otton Carlos. E assim, quando ele abria aquela boca, era um mundo que estava saindo daquela boca, daquela garganta, né? Nossa, e quem olha para Otton não tem um comercial que a gente roda aqui que diz assim, olha o potencial, não veja a deficiência. A inclusão é o ideal. Então, quem olha para Otton Carlos não olha para a deficiência, porque parece que ele enxerga, porque ele sabe de toda a atração do programa, fazia chamada de esporte, fazia comercial. Gente... E muito bem. Nossa. Muito bem. Show. Otton para tirar o chapéu sempre, né? Eu também tiro o meu chapéu também. Fantástico, maravilhoso. Adorava estar conversando com o Otton. Passei muito tempo, porque o Otton é um cara vivido, né? Tinha suas vivências de rádio já de muitos anos, e eu muito novinho ainda nessa coisa. Então lá na Itapuã eu ficava muito tempo conversando com o Otton, porque ele terminava o programa, gravava, às vezes fazia à noite e tal, e ele ia pra lá e ficava lá, e eu aprendi muito com ele conversando com o Otton, né? Verdade. É um exemplo de vida, né? Um exemplo de vida como pessoa, como profissional, com todas as dificuldades que ele teve que se adaptar, né? Já que
a deficiência dele não foi de nascença, né? Era algo que foi acontecendo de forma gradativa, tal. Então é muito difícil, né? Quando a pessoa já vem com a nascença, eu acho que tem uma adaptação um pouco melhor, mais fácil do que quem não tem esse problema de infância, né? Porque para você ter uma ideia, já com adulto já, né? Então, verdade. Ele sofreu muito com isso, né? Sofreu muito com isso. Mas chegou uma época em que ele entendeu, né? Que quem ele era independente, né? E que ele não precisava estar visualizando coisas para acontecer, não. Ele criava a imagem na cabeça dele e a partir dali ele conduzia e se viu muito bem na... Porque todo deficiente visual, Luiz Henrique, tem os seus recursos. Aqui mesmo, quando eu faço programa aqui, a gente tem o deficiente visual, nós utilizamos os atalhos usamos os atalhos do teclado. A gente não usa mouse. E a gente usa os programas falados. Eu acredito que Elton Carlos, eu não sei se na rádio vocês tiveram essa possibilidade de instalar, né, os programas falados até para ele ter acesso. Mas aqui a gente faz essa... Não, né? Não, porque a gravação ele usava o gravadorzinho que ele tinha, que o gravador de fita cassete, né? Escudeiro, então ele gravava ali, decorava e fazia a gravação comercial. No ar, Otton já trabalhava com a mesma mesa há 40 anos. Esses 40 que a gente fala brincando, né? Mas era a mesa da Itapuã, quando o Otton trabalhou, já era a mesma mesa que ele trabalhava há 20 anos. Há 20 anos. Tá? Então ele conhecia ali, sabia exatamente onde estava cada coisa, sabe? Quando ele tocava, ele sabia onde ele estava tocando, o que ele ia fazer, porque ele conhecia essa mesa quando ele tinha visão. Quando ele tinha... Entendi agora. Quando ele tinha visão. E permaneceu trabalhando com essa mesma mesa, né? Então, ele sabia tudo, assim, os mínimos detalhes que você possa imaginar, ele tinha essa. Então ele conseguia fazer o programa, de forma surpreendente. Até porque na época a gente não usava computador. Nós tínhamos cartuchos. Então ele sabia exatamente os cartuchos, né? E isso é uma coisa que você aprende mesmo, porque eu lembro que na Rádio Cidade, Reinaldo Souza fazia o Love Song já há muitos anos. E Reinaldo, até as cartucheiras ficavam atrás, assim, ficava a mesa, frente, atrás é que ficavam, nas costas deles ficava todas as músicas, né, todos os cartuchos, né? E Reinaldo, ele pegava assim, virava assim um pouco as costas, assim, sem olhar, ele pegava exatamente as músicas que ele queria, tal, sem precisar olhar. E Reinaldo não tinha nenhuma deficiência. Mas era assim, ele já fazia aquilo com tanta frequência, com tanto tempo, que ele não tinha mais essa necessidade de olhar. Tá? Fazia assim e pegava. Fazia do outro lado, virava a mão, ele pegava exatamente o que ele queria. Então, é essa capacidade, né, de você memorizar, né, o ambiente onde você vive, onde você trabalha, e a partir dali você conseguir fazer as coisas. Então, Reinaldo Otton tinha essa facilidade. Reinaldo não tinha deficiência, mas ele usava muito isso, tá? E enquanto que Otton tinha, mas ele sabia exatamente tudo onde estava. Sabia exatamente onde estava. Era impressionante. Incrível. Luiz Henrique, quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? Bem, como eu falei no início, né? A primeira oportunidade que eu tive no rádio foi justamente em Ilhéus, tá? Mas aí como repórter e tal, não fazia programa, nada disso. Se você disser, Luiz, a partir de Salvador, quem te deu a primeira oportunidade foi Josenel, em Salvador, quando ele me aceitou eu trabalhar na Manchete, em Salvador. Em Ilhéus não, eu fui trabalhar na cidade de Ilhéus, tá? Eles me chamaram, no caso, o Roy Cox na época me chamou, que era o dono da rádio. Mas assim, a nível de
referência é Salvador, né? Não tem jeito. Todo mundo trabalha sonhando em um dia trabalhar na capital, né? É verdade. Então, a minha primeira oportunidade foi José Barreto, ao me convidar, ao aceitar a sugestão de Ilmar Rocha, de trazer, de que eu viesse de Ilhéus trabalhar aqui na Manchete. Você traz um menino jovem, eu estava com 18 anos, vindo do interior, ainda com seus vícios, com suas inseguranças, seus medos, né? E ainda assim ele disse, não, vamos lá, você vai fazer aqui comigo. Eu acho que foi a primeira oportunidade que eu tive, né? Agora eu acho que a grande oportunidade do rádio que eu tive na minha vida foi quando Antônio Carlos, Paulo Gomes me seduziu para que eu fosse para a Rádio Cidade. Caramba. A Rádio Cidade, falei, era um sonho, né? Os grandes locutores do Brasil sempre sonharam um dia trabalhar na Rádio Cidade, os grandes da Bahia sempre sonharam trabalhar na Rádio Cidade. Eles eram uns ícones para mim, né? Então, foi o grande marco na minha vida foi eu ter a oportunidade de trabalhar na Rádio Cidade. Eu posso dizer que eu trabalhei numa rádio de verdade. Então, eu tremia assim, mais do que tudo, só em olhar, só em entrar na rádio, para você ter uma ideia. Nossa! Né? Chegar no estacionamento da rádio, entrar na rádio, eu não me encontrava, sabe? Nossa. Tudo ali era gigante, tudo aquilo era monstro. E falar com o Antônio Carlos, gente, eu não sabia, a fala eu não conseguia nem falar com o Antônio Carlos, né? De tão tenso assim que eu tava. Antônio Carlos era um ícone, sabe? Antônio Carlos, Silvio Pimentel. Gente, Silvio Pimentel era esses caras que a gente chama de um monstro do rádio. Ele falava, oi cidade, oi cidade, cidade. Então, isso pra mim foi chocante. Eu jamais imaginei, nunca me passou pela cabeça que um dia alguém da cidade ia me ouvir e dizer assim, pô, você cabe aqui, sabe? Você sabe fazer isso. Isso pra mim foi deve ter dado um nervoso. Deve ter dado Aí foi um sonho, a realização de um grande sonho. Depois que eu comecei a trabalhar no rádio, meu grande sonho era um dia trabalhar na Rádio Cidade. Ai, que legal. Deve ter dado um nervoso, hein? Travou, começou a gaguejar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu estava com tanto medo, com tanta insegurança, com tanto nervosismo, que eu demorei um mês para dar a resposta da cidade. Um mês para dar a resposta. Nossa! De tanta insegurança que eu tava, de tanto medo, assim. Eles eram, assim, os grandes, os monstros do rádio, né? Pra você ter uma ideia, não era só... Tinha essa questão como seres humanos, como profissionais que eram, tinha uma questão financeira também na época, porque, assim, eu não lembro, assim, questão de valores, mas pra você ter uma ideia, vamos falar assim, hipotético, tá? Eu ganhava em Ilhéus 350 mil cruzeiros. Não foi cruzeiro, mas eu tô falando com cruzeiro porque a moeda fica mais fácil pra gente entender. 350 mil cruzeiros. Aí eu vim pra Manchete para ganhar 700 mil cruzeiros. Então eu vim para ganhar o dobro, né, quando me chamaram. E 2 meses depois eu fui para a Rádio Cidade para ganhar 2 milhões e 100 mil cruzeiros. Imagine. Era o terceiro maior salário de rádio do Brasil. Nossa. É um piso salarial. Nossa. Tudo para mim era muito mega, não tinha coisa. Gente, isso aqui não me cabe. Caramba, Luiz Henrique. Que coisa, hein? Luiz Henrique, a gente tem aqui na Rádio Nova Visão a gente tem um programa esportivo também, e eu acho que eu sei o seu time de coração, mas os ouvintes querem saber exatamente qual é o time do seu coração, Luiz Henrique. Eu sou Bahia, tá? Empatou comigo, mas assim, a minha história com Bahia era muito diferente, porque em Ilhéus nós não conseguíamos ouvir as rádios daqui de Salvador. Então, se você for interior ali, Ilhéus, Itabu, naquela região, é mais fácil você encontrar pessoas, hoje não, né, mas na época, pessoas que gostam do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, do que os times de Salvador. Por quê? Porque a gente não conseguia ouvir as rádios de lá, né? Havia uma briga política na época entre Pedro Irujo e Antônio Carlos Magalhães, o velho, e eles Antônio Carlos foi o ministro das comunicações, aí disse que colocou algumas emissoras exatamente no prefixo da Rádio Cidade em lugares estratégicos. Então a Rádio Sociedade não pegava em determinadas cidades. Em Ilhéus era uma delas. Era
mais fácil a gente ouvir a Rádio Globo do Rio a ouvir a Rádio Sociedade. Então, no interior, todo mundo era ou Flamengo, ou Vasco, ou Botafogo, ou Fluminense. Quando eu vim para Salvador, a primeira vez que eu fui ver um jogo do Bahia, foi na final, quando o Bahia foi no ano que o Bahia foi campeão. Eu fui pro jogo Bahia e Internacional. E que o Bahia ganhou de, salvo engano, 1-0. 2-1, 1-0, acho que foi 1-0. Foi o primeiro jogo que tinha 100 mil pessoas no estádio. Então, quando eu entrei no estádio, eu fui chegar no estádio, que eu vi aquilo, eu enlouqueci. Eu enlouqueci completamente, né? Aquele mundaréu, aquela babu fazendo aquela confusão. Aquela torcida. Bora, Bahia! Não tem como. Aí, pronto, Bahia, né? É o time do coração. E digo mais, só torço pelo Bahia, viu? Eu não torço pra nenhum outro clube. Eu não ligo nem pra seleção. É sério, eu não gosto nem da seleção. Eu gosto só do meu Bahia. Eu também torço pelo Bahia. Quem me conhece sabe. E digo, eu gosto do meu Bahia, eu não gosto de jogador não, viu? Eu gosto do Bahia. Pode botar Zé Cotó, perna de pau pra jogar. Se ganhar, não tem problema nenhum. Exatamente. Botar Zé Cotó, Zé Naná e Neymar, pra mim é a mesma coisa. Eu só quero que ganhe. Meu Bahia ganha. Pronto. Não tô nem aí pro jogador. Eita. O jogador dele, fazer a obrigação dele e acabou. Eu só torço pro meu Bahia. Não mais nada. Ai, maravilha. Como diz o povo, né? Torcedor do Bahia não torce só pro Bahia. Torce pro Bahia e pra qualquer um que ganhe do Vitória. Isso é com Vitória, né? A sacanagem é essa. Luiz Henrique, nós que trabalhamos em rádio, a gente sabe que dependemos de um instrumento muito valioso, que é a voz. E eu queria saber de você, se você é um cara que, em meio às preparações e atrações do programa, você tem hábito de aquecer a voz antes de você fazer a sua locução ou não? Olha, se eu disser a você que ao longo da minha vida profissional eu fazia isso, eu tô mentindo. Eu sei. Não tive nada disso, nunca fiz nada disso. Eu sempre evitei tomar gelado, água gelada, essas coisas. É algo que eu realmente evito ao máximo, tá? Mas, assim, agora na massa, nossa primeira reunião foi com uma fonoaudióloga que, né, durante uns 3, 4 dias ficamos conversando tal, com a equipe, ela passando algumas coisas e pedindo pra gente fazer e tal. Mas não, nunca fiz nada, não. Essa história eu não vou dizer a você que eu fiz, porque eu estaria mentindo, né? Historicamente, a gente não costuma fazer. Acho que os locutores mais velhos não têm nunca tiveram essa preocupação, né? É verdade. Talvez, né? Uma falha. Eu acho que os profissionais que estão aí lidando com isso sabem melhor que a gente como fazer para que a gente não tenha problemas. Isso é verdade. Mas a gente sempre relaxou. Eu sempre relaxei com relação a isso. Entendi. Hoje o que eu faço é evitar, por exemplo, eu não tomo água gelada, eu bebo muita água e não tomo nada gelado. Principalmente quando vou trabalhar, evito aquela mistura do café, fica tomando café toda hora, quente e tal. Acho que isso também porque o café, você sabe que o café assim, ela é prejudicial. Quem toma toda hora, né, gente? Quem toma toda hora café, aí já traz aquele, digamos assim, um choque térmico nas cordas vocais. E aí tem gente que não percebe, mas faz, né? Aquele famoso ruidinho. Como o pessoal pensa que limpa a garganta, mas não limpa não, gente. Esse ruído, aquela sensação de pigarro e aquele barulhinho, o famoso isso. É verdade. Mas tem que evitar mesmo. Acho que quem trabalha com a voz tem que ter esse cuidado. Eu
Agora eu tenho até mais. Na época não tinha, não. Hoje eu tenho muito mais cuidado com isso. Eu acho que você ter um equipamento de qualidade no momento que você está falando, isso é importante também, porque você precisa se ouvir bem. Se você se ouve bem, você não grita. Né? Exatamente. É outro ponto importante, né? Você ter um bom equipamento para você trabalhar. Eu não costumo ficar gritando, até porque se eu gritar eu fico rouco, então eu evito. Mas não tenho muitos cuidados, não. Hoje na massa eu tenho até um pouquinho mais. Tenho até um pouquinho mais. Mas na época não. Mas quem quiser trabalhar com isso tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E o correto é aquecer a voz, né? Mas tem gente que, né, não é só você não, muita gente relaxa quando trabalha em rádio, nem todo mundo aquece a voz, mas enfim. É verdade, é importante. E existe inclusive as técnicas, tudo. A maioria até nem conhece, né? Outros até se conhecem, mas não praticam, mas a boa parte não conhece. Não conhece as técnicas. Alguns, a maioria, não diria a maioria, mas alguns deles nunca foram sequer no fonoaudiólogo, né? Então, é verdade. Então, mas assim, é assim. O processo é isso. Vai melhorar. Com certeza. Luiz Henrique, qual foi o momento mais forte de todas as emissoras que você passou? Ou seja, um momento mais forte de todas as lembranças das emissoras que você passou? Luiz, o que fez? Olha, eu acho que, sem dúvida, foi esse momento que eu comentei na Rádio Cidade. Eu acho que a minha estreia na Rádio Cidade foi um dos grandes marcos da minha vida. A Rádio Cidade realmente foi um diferencial na minha vida muito grande, porque foi a realização completa de um sonho. Então, a Rádio Cidade, no momento da Rádio Cidade. Eu acho que quando eu fui para Itapuã também, quando a gente voltou a conquistar o primeiro lugar, foi um momento muito especial, porque eu estava vindo de uma rádio pop, né, que era a Rádio Cidade, para ir para uma rádio popular, que era a Itapuã FM, que eram públicos completamente distintos, né? Era outro segmento, inclusive. Então foi um momento de desafio muito grande, né? E era algo muito novo também para mim. Era a minha primeira oportunidade com a rádio popular, e acho que no momento em que a gente conseguiu restabelecer o primeiro lugar da rádio, isso foi uma grande conquista para todos nós, né? Claro que eu não fui sozinho, embora eu estivesse ali comandando o processo, mas toda a equipe, né? Foi todo mundo junto, foi todo mundo comigo, me ajudou muito. E seu Pedro fez uma grande festa, a gente fez campanha, fez outdoor, fez um monte de coisa, né? E acho que foi um grande marco, né, na minha carreira profissional. Foi no momento que a gente conseguiu ter essa retomada aí do primeiro lugar da Itapuã FM na época, que era algo muito importante. Era para dar um divisor de águas na minha carreira. Foi ali que eu consegui entender que eu tinha capacidade de trabalhar também na rádio popular, não só na rádio segmentada, rádio pop, como era a Rádio Cidade, mas eu podia trabalhar na rádio popular e que eu ia me dar muito bem. E graças a Deus, dei muito bem no rádio. Muito bom. Luiz Henrique, antes de você ser um locutor, você era ouvinte de rádio? Você tinha alguma inspiração por algum locutor ou uma locutora? Eu ouvia muito rádio. No interior é o que você ouve, né? Você não tem muitas alternativas, né? Então, lá em Ilhéus eu ouvia rádio. Na época eu trabalhava, então, na venda, então eu ficava lá o dia todo. Então, a opção que eu tinha era ouvir rádio mesmo, né? E o Mar Rocha, eu gostava muito de Mar Rocha. Tinha um locutor que trabalhava na Rádio Excelso, à tarde eu ouvia. Eu acho que era Tony César. Tinha um locutor com esse nome, Tony César. Falar também, e tinha um outro locutor, meu Deus, um deles estava tentando lembrar o nome desse locutor, que fazia um programa à tarde, enfim. Mas eu tenho as lembranças que eu tinha era da Rádio Excelso, porque eu te falei que a Rádio Sociedade não pegava lá em Ilhéus, né? Então a Rádio Excelso pegava. E eu lembro desse locutor, Tony César. Era Tony César, que eu ouvia muito mesmo, tá? E lá
lá em Ilhéus a gente ouvia rádio, assim. Então em Ilhéus tinha uns caras de rádio lá que era muito famoso, né? Que era Edinho Nascimento. Grande Tio Nascimento. Jorge Raposo. Eram locutores famosíssimos lá em Ilhéus. Milton Menezes, esse que eu cheguei a trabalhar com ele. Sim. Famosíssimos, assim. Você falar em rádio em Ilhéus, você tinha que falar com esses caras, né? Porque eles eram... Então a lembrança que eu tenho do rádio é essa, é que eu ouvia, minha mãe ouvia rádio, né? Então legal, o rádio sempre esteve presente na minha vida, até porque lá em casa, por exemplo, não tinha televisão, a gente não tinha TV, tinha um rádio, mas não tinha televisão. Então, o rádio era o companheiro da minha mãe, por consequência de todos nós, criança, era o nosso companheirinho ali. E quando eu comecei a me entender que eu precisava trabalhar, né, a partir dos 10, 11, 12 anos de idade, quando eu fui trabalhar nesse lugar, era o rádio que me fazia companhia, né? E o rádio até hoje não saiu da minha vida. Eu tenho um rádio, independente do celular, eu tenho um rádio até hoje, pra você ter uma ideia. Aquele radinho de pilha? Aqueles radinhos de pilha que você tem ainda? Não, eu até tinha um desse, mas eu tenho um outro agora que pega pilha e também liga no celular, normal, de tomada, normal, né? Sei. AM, FM, né? Que é um radinho que eu gosto. Eu acho que o celular ele veio para um plus, é muito bacana, mas eu gosto daquela ideia de ter um radinho ali para eu ficar mexendo, trocando. No celular é muito digital, né? Então você vai clicando, mexendo ali no dial, né? Trocando de estação. Eu acho gostoso. É para ter uma lembrança mesmo. A ideia é ter uma lembrança desse. Eu ficava assim quando eu era pequena, né? Quando eu trocava. Eu mexia naquele dial, rapaz. Eu ficava, trocando de rádio. Ficava, mexendo. Ai, era gostoso demais. Tentando sintonizar, né? Isso. Eu pergunto isso, Luiz, sobre a inspiração, porque quando eu acompanhava a Rádio 104 ou a Rádio Itapuã, as rádios FMs nem sonhavam em ter equipes de esportes. Então, o que acontecia? Eu era ouvinte das programações de madrugada mesmo. E quando eu acompanhava a Itapuã, você já trabalhou nela, eu acompanhava muito o programa Relax. Na época do Ney Araújo apresentando, o que me chamava a atenção, eu me espelhava em Ney Araújo, cara. Falei com ele, tive com ele, foi me fazer uma visita tem mais ou menos uns 20 dias. Foi lá na Rádio MV. E continua com aquele vozeirão. Nossa, meu Deus do céu. Eu me espelhava quando ele, no cantar daquela vinheta, ele: alô, preciosa, eu tô aqui. Aí a vinheta nem era hoje. Rapaz, era um espelho. E até hoje né? Porque é interessante. Aquele jargão dele, tá tudo blue, tá tudo azul. E outros jargões que ele colocava, rapaz, era uma onda, viu? E em termos de programações, em termos de locutores esportivos, outro locutor que eu me espelho bastante atualmente é o Noel Tavares. Acho que você deve conhecer e muitíssimo bem. Noel, grande figura. É uma figuraça, viu? É um figuraça, eu gosto dele também. Noel é um cara bacana. Ele é um bom profissional. Um excelente profissional mesmo. Luiz Henrique, o que te fez você se apaixonar pelo rádio? Por exemplo, qual é a área do rádio assim que você mais se apaixonou? Pelo disc jockey ou pelo jornalismo? Eu acho que foi o disc jockey, foi a parte que eu mais me identifiquei no rádio. É igual a mim, então. Parte musical, não, artística mesmo, né? Você lutou, até porque assim, o rádio ele é muito segmentado e ele é fragmentado também nas suas funções. Então, tem pessoas que se adaptam melhor a uma coisa, a outra e tal. Eu sempre me adaptei muito bem à parte artística da rádio. Sempre. Por exemplo, eu não tenho o menor
ato comercial, Sim. né, para fazer venda de comércio, comercial, nada disso, nunca foi a minha. Na parte do jornalismo também não. Trabalhei muito tempo na área promocional de rádio também, mas eu acho que a minha melhor identificação é com a parte artística da rádio, que envolve ali a questão de programação. Você empatou comigo, né? Você empatou comigo. Você praticamente empatou comigo, porque eu também sou dessa área. Eu sou dessa área. Mais. Eu gosto mais de quem já se identificando, né? É verdade. É verdade. Luiz Henrique, na sua opinião, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você está vendo isso? Se eu tomar como referência a Rádio Massa, hoje, por exemplo, eu diria você, o rádio mudou a partir da chegada da massa, né? Total. Pelo seu formato que ela trabalha, enfim. Mas nós fazíamos um rádio mais amador na época, né? Nós fazíamos um rádio apenas, exclusivamente, muito por amor, porque a gente gostava. Hoje o rádio precisa ter uma relação mais profissional com o mercado, mais profissional no contexto geral, né? O rádio feito no período em que eu trabalhei há um período atrás era muito paixão. Era uma rádio que a gente fazia por paixão. É verdade, né? É verdade. Hoje a relação é outra, a relação é mais profissional. Sim. A rádio tem essa necessidade de ser mais profissional, tá? E embora eu acho que um dos grandes pecados que o rádio tem cometido hoje é que a maioria das emissoras não está sendo gerido por profissionais de rádio. A maioria está sendo gerido por pessoas que é ou parente do dono, filho do dono ou amigo do dono. É verdade. E nunca foram preparados para serem diretores, programadores, coordenadores, tá? Tem algumas emissoras aí que hoje vem sofrendo com isso, por não ter um profissional que seja efetivamente do rádio, que tenha trabalhado exclusivamente com rádio, que esteja ali com o objetivo de fazer com que o rádio seja a principal estrela dentro desse contexto que a gente está vivendo. A maioria das pessoas estão ali mais para ver quais são os benefícios que o rádio pode trazer para a sua vida pessoal e aproveitar isso, tá? Hoje, por exemplo, na massa, eu vejo um modelo que, num primeiro momento, eu achei assim um pouco... Eu nunca tinha trabalhado com rádio de rede segmentada dessa forma, onde você tem janelas definidas. Hoje eu percebo que a tendência é o futuro do rádio, né? O rádio, ele não vai ter mais aquele espaço em que as pessoas ficavam ali falando 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Não tem mais isso. Porque se a gente não evoluir, se a gente não passar por um processo de ressignificação do entendimento do que é o veículo, a gente vai ficar no tempo, porque acabou, as pessoas não querem mais ligar o rádio para ficar ouvindo essa conversa fiada. Pererê, falando, acabou. Hoje, a estrela é a rádio, né? Não é mais o locutor A, locutor B, locutor C, como era na época. Por exemplo, na massa, a grande estrela é a rádio massa. Nós somos os elementos que vão fazer com que essa estrela brilhe. Então, hoje, você tem tempo para tudo. Tempo de tocar música, tempo para mandar um alô, tempo para você botar o comercial, tempo para você chamar uma promoção. Porque a profissionalização cada vez maior do veículo, porque tempo é dinheiro, tá? Acabou-se aquele tempo que você tem música de 5 minutos, como nós tínhamos há um tempo atrás. A música tinha 4,80, nós 5 minutos, acabou. A música, ela precisa ter 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. Sabe? Então hoje é uma outra realidade do rádio, sabe? O rádio está passando por um momento de transição e aqueles que não estiverem atentos a isto vai terminar ficando para trás. Infelizmente, isso é verdade. E quando eu vejo hoje a Rádio Massa como uma rádio popular, né? Porque ela é uma rádio popular, embora seja segmentada, né? Ali a questão do sertanejo, mas com essa visão macro e com essa coisa
de você ter uma estrutura montada que dá todo o suporte para o locutor, tal. Ela te dá todo o conteúdo, você não precisa abrir a boca para falar nada. No sentido de, eu vou falar o que mesmo agora? Se tornar repetitivo, ficar falando besteira, conversinha de novela, não dá mais para isso. Não dá. A Rede Massa, ela te oferta os conteúdos para que você possa passar aquilo que as pessoas querem saber e ponto. Né? Então não tem mais aquele rádio, fica aqui a manhã toda, você toca 4 músicas, o resto é conversa fiada, falar de novela, não tem mais isso. Eu acho que o rádio não vai caber mais isso, não. Com certeza. E acabaram os quadros em uma rádio. Quando eu era menor, pequenininha, ouvindo a Rádio Itapuã, a 104, né? Na época eu nem era convertida nessa época, eu nem era evangélica, hoje eu sou. Eu era muito boba e muito besta. Eu estava até comentando isso com Tina Campos, que foi a nossa primeira entrevistada. Eu era muito boba acreditando em previsões do signo, né? Ouvia muitas previsões do signo que eram feitas na Itapuã, primeiro pela Dibe Crachete e depois pela Adriana Quadros. E a Dibe Crachete também passou pela 104 também. Ela fazia. As duas trabalharam comigo. Sim. E aí eu achava, rapaz, interessante como é Câncer de 20 não sei o que. Você tem sorte naquele amor e tal. A cor é o vermelho, o número de sorte, eu achava meio que interessante. E hoje hoje acabou isso. E também eu acredito, Luiz, na verdadeira e única palavra de Deus, né? Eu hoje não acredito em si, que eu acho isso uma besteira, uma bobagem, sabe? Mas naquela época eu era muito boba, Luiz. Mas porque isso é muito pessoal, sabe? O horóscopo, isso. Ele continua tendo o seu público, milhares de pessoas gostam, milhares de pessoas acompanham, milhares de pessoas acreditam. É verdade. Então, assim, o fato de você hoje não gostar ou não acreditar, não significa dizer que ele não tenha sua importância, seu papel, que ele deva estar fora do rádio, hipótese nenhuma. Ele vai continuar assim fazendo porque ele traz audiência. Entendi. E ele continua, muita gente acredita, leva fé. Isso é igual música ruim, falar, essa música é ruim. Olha, eu acho que uma das grandes características minhas no rádio é que quando eu no período de coordenação de rádio, é que eu sempre disse que não existe música ruim, gente. Porque assim, eu posso não gostar, você pode gostar, meu filho pode não gostar, o outro pode gostar. Então, quem sou eu para estar julgando se a música é boa, se é ruim, se não é? Verdade. Claro que você tem alguns critérios mínimos, né, que você toma ali como referência e tal, para que você possa tocar aquela determinada música. Mas daí você dizer, essa música é ruim, não funciona assim. O rádio não pode ter preconceito sobre qualquer hipótese. Com certeza. Não pode. Mas era tempos bons em que eu acompanhava os horóscopos, viu? Que foi feito pela Adriana Quadros, pela Dibe. Naquela época eu era bem pequenininho, eu era muito bom. Eu hoje tenho horóscopo na massa. Sim. Eu faço, começa acho que 8h15, salvo engano. E eu tenho uma receptividade muito grande dos ouvintes, né? E as pessoas gostam muito, né? Tanto que eu comecei a fazer o horóscopo e posteriormente eu ia colocar uma das meninas que estão trabalhando comigo para fazer e tal. Mas aí a própria pessoa da rádio falou, não, velho, você faz tão bem, as pessoas gostam, não mexe nisso não. Deixa aí teu horóscopo com você, não mexe nisso não, deixa quieto. Deixa eu fazer outras coisas, falar de outra coisa, previsão de tempo, falar, mas não mexe.
coisa, não mexe nem no horóscopo, nem no trânsito. Já aconteceu do ouvinte pedir, ô Luiz, repete o meu signo, meu Ares, o touro. Já acontece, né? Às vezes o ouvinte ele pede, mas você não tem como repetir no ar. Sim. Né? Infelizmente não tem como. Não né? tem como, Eu acho que normalmente você não dá para repetir, né? Não tem como você abrir o microfone e falar, ó, fulano de tal perdeu o seu signo e tá pedindo para repetir. Não tem como. Não tem como. Verdade. Né? E aquela pessoa que se perdeu, ela vai ser punida naquele momento para que amanhã ela acorde mais cedo. É verdade. É assim. Senão já era. Ó, deixa eu dar um aluzinho. Como a gente fica o dia todo na rua, sim, quando a gente chega numa hora dessa, vai começando a bateria já sinalizar. Eu botei até o óculos para ver o que era, aí eu tô vendo aqui o recado do celular. Fique atento, que pode acontecer alguma coisa aí. Luiz Henrique, eu quero... O dia todo com o celular não tem jeito, né? Quando você chega à noite, ele já tá no finalzinho. Verdade. Meu querido Luiz Henrique, eu quero agradecer pela sua participação por aqui. Foi bastante proveitoso esse nosso papo. Foi uma maravilha, a gente conversou pra caramba, né? Desculpa a dificuldade, né? A gente teve quase 15 dias aí pra gente conseguir alinhar aí um horário, uma coisa, mas graças a Deus deu tudo certo. Portanto que a gente conversou um pouquinho, né? E não vai faltar oportunidade quando você tiver alguma necessidade, quiser bater um papo, falar, pode fazer contato aí que a gente estamos juntos. Certo, a gente quer agradecer mesmo de verdade e quero deixar os nossos microfones aqui à sua inteira disposição. Se você quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Eu quero só agradecer mesmo essa oportunidade, né? Estar do lado de lá é bem diferente do que você está naquele momento ali que você está... Ou estar ouvindo é diferente de você estar sendo entrevistado, né? Então, agradecer mesmo a você, Lilane, a toda a turma da rádio aí, e dizer a todos que continuem ouvindo rádio, continuem acreditando, né? O rádio mudou, e essa história que o rádio acabou não existe, o rádio está cada vez mais forte, migrando para todas as alternativas que estão surgindo no mercado. E o rádio é um grande veículo, é um grande companheiro, sem dúvida nenhuma, né? E ele é o mais democrático de todos, porque você não precisa ficar estático para poder você ouvir o rádio, como você acontece na televisão, como o jornal. O rádio, onde você for, ele vai com você te acompanhando, sabe? Onde você estiver, né? Você consegue ouvir o rádio. Diferentemente da TV, por exemplo, você tem que sentar e ficar ali sentado assistindo. E aí você consegue fazer outras coisas. O rádio não. Ele permite que você faça qualquer coisa. Então o rádio, sem dúvida nenhuma, é o grande companheiro do dia a dia do povo. É igual a gente acompanhar o jogo de futebol pelo rádio, né? O rádio você tem detalhes do que está acontecendo, né? Do lance, né? Quem acompanha os jogos pelo rádio sabe. É igual você fazer uma audiodescrição para o deficiente visual, porque o rádio você lidar com detalhes, né? Onde é que a bola se encontra e tal, se é na direita ou na esquerda, se é no centro, tudo isso, né? E a TV não, a TV... ele tem essa grande mística, né? Você não visualiza as coisas, você cria um mundo na sua imaginação a partir das informações que vêm daquele rádio. Então isso é muito bacana, né? Esse mundo lúdico, essa coisa assim diferente, é muito bacana mesmo, porque as pessoas, a partir daquilo, que elas vão pensar naquilo que você está falando e criar esse ambiente e entender exatamente aquilo que... visualizar. Você cria uma imagem a partir da informação que você chegou no áudio. Então é diferente de você já receber a imagem estática parando, é isso aqui, ó. Não. O rádio ele permite você sonhar, né? Pensar,
mas principalmente sonhar. O rádio é sonho, gente. Rádio é sonho. Com certeza. Continue no rádio, você e toda essa turma aí com a gente. Obrigada. Estou lá na massa. Eu vou te ouvir. Das 8 ao meio-dia estou por lá. Quando tiver oportunidade, pode nos ouvir. Com certeza, Luiz. Aquele abraço e fica aí na linha que eu vou falar contigo. Tá bom, querida. Fica com Deus. Ok, tchau. Um grande beijo pra todo mundo. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau.